Meus irmãos, a paz do Senhor a todos, graças a Deus que nós estamos mais uma vez com mais uma lição da Escola Bíblica Dominical para a classe dos adolescentes. Estamos agora na nossa lição de número 12. Já estamos chegando no finalzinho do nosso trimestre, para a glória e louvor do nome do Senhor nosso Deus. Podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor, não é? Essa lição de número 12, ela tem como título Idolatria. E a leitura bíblica que eu quero compartilhar com vocês está no livro de Êxodo, capítulo de número 32. Aqui nós vamos iniciar a nossa conversa a respeito do bezerro de ouro. Porém, vamos conversar um pouquinho sobre a introdução da revista da nossa escola bíblica, que diz o seguinte: trataremos sobre a idolatria, que muitos pensam que se restringe ao curvar-se perante uma estátua. Porém, vai além disso. A idolatria, ela pode englobar muitas ações e sentimentos referentes não apenas a uma imagem, mas a pessoas, coisas e emoções. É verdade. Todas as vezes que nós tocamos no assunto idolatria, já imaginamos que seja um grupo de pessoas ou um credo que simplesmente se coloca diante de uma estátua para adoração, e aí então vem a nossa crítica. No entanto, como nós lemos, não basta uma estátua. Nós temos muitas outras coisas envolvidas no tema a respeito de idolatria. O outro ponto muito importante que eu quero destacar com vocês aqui nesta nossa aula é a respeito de Deus, quando ele repreende, ele exorta para se fugir da idolatria. Neste caso, nós vamos perceber que o maior alvo de Deus com relação à idolatria é o seu povo. Preste bem atenção nisso aqui. O alvo de Deus principal, quando ele critica, exorta, repreende a respeito da idolatria, é o seu povo, não são as outras nações. E no livro de Êxodo, nós temos estudado que Deus está tirando o povo de uma escravidão no Egito, e todos nós bem sabemos que o Egito era o berço de atribuições dos feitos naturais e das providências a deuses que não eram o verdadeiro Deus. Tanto é que o Senhor, o Criador dos céus e da terra, vem até esse lugar para retirar o povo dele dali e vai formar para si um povo zeloso de boa obra, como diz o texto sagrado, e vai trazer juízo sobre os deuses do Egito, porque eles não eram deuses. E eles atribuíam tudo. Este povo que Deus está formando é um povo diferenciado na terra. Este povo, ele vai adorar o verdadeiro Deus, o único Deus. Porque o homem pode dizer que o dinheiro é Deus, que imagens são deuses, que a natureza, atribuir à natureza como efeitos poderosos também, e atribuir eles também à divindade. Existe isso. No entanto, isso é no coração do homem, no pensamento do homem. Só existe um Deus, que é o que criou os céus e a terra, e isso não tem como fugir. Muitos discutem essa questão, mas não adianta.
o nosso Deus criou céus e terra e ele é o único Senhor, não há outro além dele. Mas o maior objetivo, como eu disse, é nós falarmos a respeito do povo dele, que agora ele está formando e vai ser um exemplo para as outras nações da verdadeira adoração, da vida diante de um Deus, como se submeter a um Deus. No entanto, como é o comportamento desse povo? Tem sido exemplar? Esse povo tem realmente mostrado a glória de Deus para as outras nações? Ou muitas das vezes tem copiado o comportamento das outras nações e trazido para dentro do convívio cristão aquilo que é costume dos demais povos da terra? Então, esse é o principal ponto para nós quanto à idolatria. Assim, no capítulo 32 do livro de Êxodo, o que nós temos aqui? A oportunidade em que Moisés estava no monte, recebendo de Deus instruções. Primeiro, recebendo as leis de Deus e instruções para a construção do tabernáculo, que era a figura do lugar onde Deus habitaria no meio do povo. E nesta ocasião, 40 dias e 40 noites lá no monte, o povo concluiu que Moisés demorava demais e nessa sua demora, o povo resolve providenciar, fazer para si um Deus. E esse Deus seria o Deus visível, que então os levaria para a terra prometida que o verdadeiro Deus havia prometido para eles. E aqui já observamos, o nosso Deus, ele é o Deus invisível. Ele não pode ser representado por nada físico. Não há como dizer que o nosso Deus tem a forma de um animal, muito menos de uma ave ou de um réptil. Jamais podemos representar o nosso Deus, pois ele é o todo-poderoso e invisível. A única forma de representação do Senhor que nós vimos, a sua glória, a imagem de Deus, é em Cristo Jesus, nosso Senhor. Este sim é a imagem do Deus invisível. Agora, coisas feitas pelas mãos dos homens jamais será um Deus. Jamais terá o mesmo poder que o nosso Deus tem. Terá a mesma glória que o nosso Deus tem. Assim, esse povo resolve fazer para si um Deus. Qual é a imagem que eles têm na mente para poder, então, fazer um Deus para si? Percebamos aqui que é algo que já existe dentro do seu coração, já tem nos seus pensamentos. O tempo que eles viveram lá no Egito e viram os deuses egípcios, eles então já tinham na mente, no pensamento, que cabe aqui ressaltar mais uma vez, uma mente escrava, uma mente ainda, embora eles estavam fora do Egito fisicamente, mas o Egito ainda estava na mente desse povo. Assim, com aquela imagem que eles tinham do Deus do Egito, eles resolvem representar agora o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ora, fazendo dessa maneira, estavam atraindo a ira de Deus sobre si, porque o nosso Deus proibiu para este povo a representação da sua imagem, de qualquer forma que fosse fisicamente, principalmente falando, né? Principalmente falando dessa representação física. Outro ponto que eu quero destacar aqui, desse capítulo 32, é o material com o qual eles vão fabricar esse Deus. Eles vão dizer para Arão e Arão vai dizer para eles trazerem então o material. E qual que é o material que eles vão fundir esse Deus e vão dizer: estes são os deuses que te tiraram do Egito, ó casa de Israel. Ora, era o ouro, a prata, todo o material
que eles haviam adquirido na saída do Egito. Isto aqui seria um material consagrado a Deus. Quando da construção do tabernáculo, esse seria um material utilizado na construção. Ou seja, parte daquilo que eles tinham deveria ser consagrado a Deus, deveria ser colocado diante do Senhor. Agora eles estão desviando a finalidade da bênção que eles tinham. E aqui é o maior problema da idolatria, porque ela se constitui como uma traição ao Deus verdadeiro. Se o nosso Deus, ele nos dá saúde, se o nosso Deus nos dá condição para trabalhar, se ele quem abre a porta de emprego para nós, e daí nós vamos atribuir essas bênçãos a outra coisa, então nós estamos traindo o Senhor. E a idolatria, ela é o caminho para todos os outros tipos de pecado. Já começa aqui, porque a idolatria, além de uma imagem constituída, a idolatria ela é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus. Isso é idolatria. Então, o ídolo não é só uma imagem feita que eu possa olhar para ela, palpá-la. Não. A idolatria, como nós lemos aqui também na nossa introdução, está relacionado a sentimentos, a pessoas. Ou seja, nós podemos dizer que tudo aquilo que ocupar o lugar que é de Deus é constituído, então, um tipo de idolatria. E às vezes há uma crítica muito grande às outras nações, porque eles têm ídolos, porque eles têm aquilo, eles têm isso, e eles estão cometendo abominações diante dos olhos de Deus. É verdade, mas preste bem atenção, a preocupação de Deus é com o seu povo. Deus não quer que o seu povo viva como as outras nações vivem. E daí, sentimentos. Então, dentro do seu coração, muitas das vezes existe algo que está ocupando o verdadeiro espaço que é devido a Deus. Então, aqui neste caso, do capítulo 32 do livro de Êxodo, eles vão fazer uma imagem, sim. Esta é um ídolo propriamente dito. Mas vão fundir uma imagem com um material que receberam de Deus. As bênçãos de Deus está sendo atribuído a um ídolo, a uma imagem que o próprio homem fez com as suas próprias mãos, que é um Deus que saiu da sua própria imaginação. Ora, o homem não percebe que é ele quem está fazendo, é ele que é o construtor, é ele quem é o criador daquela imagem. Logo, quem é mais poderoso do que quem aqui na história? Então, se nós nos apercebemos, se eu crio alguma coisa, logo eu sou o Senhor da coisa criada. Agora, como eu posso criar algo e me prostrar diante dele e dizer ainda que este agora é o meu Deus? Isso aqui demonstra insanidade. Isso aqui é loucura. Isso aqui é uma falta de entendimento terrível, de percepção. Ora, como que pode alguém formar alguma coisa, criar alguma coisa e ele próprio outorgar o seu poder a essa imagem, a esse ídolo? Ou até mais, dizer para o ídolo que o ídolo agora comanda. O ídolo agora abençoa, o ídolo agora é mais poderoso daquele que o fez. Isto aqui é um absurdo. Nós temos que servir àquele que nos criou. Não servir aquilo que nós criamos. Assim, muitas coisas que existem dentro do nosso coração, somos nós quem trazemos, somos nós que imaginamos, somos nós que criamos, e aí então nós vamos nos submeter. No entanto, o Senhor Deus, ele traz uma lição desse tipo aqui para nós,
para nos alertar, para que nós sirvamos verdadeiramente um Senhor que é poderoso, que é grande, que é o Criador dos céus e da terra, que não criou somente o homem. Não, ele criou céus e terra. E quando nós usamos o termo céus e terra, nós estamos dizendo que tudo que é criado, seja visível, seja invisível, provém do poder da criação de Deus, que criou com o poder da sua palavra. E aí então, inclusive o homem, que foi criado à sua imagem e à sua semelhança, e para servir a Deus, adorar a Deus. E o homem, nos seus desvios, começa a atribuir determinadas coisas como seu senhor. Então, veja o pensamento humano em que ponto que chega. Nesse caso aqui, aquilo então que era para ser consagrado a Deus, está sendo desviado. E nós já podemos aprender aqui, dessa forma, o que nós estamos fazendo com aquilo que recebemos de Deus. As bênçãos que nós temos recebido do Senhor. E aquilo que Deus quer que nós façamos pela sua obra, pelo seu reino, pelo seu povo, as riquezas que o Senhor tem dado ao seu povo. O que o povo tem feito com ela? Tem constituído para si um ídolo e tem virado um idólatra perante as coisas que Deus tem dado? Porque é o que nós percebemos. Então, na nossa revista, nós primeiro identificamos a idolatria, que basta procurar aquilo que priorizamos em nossas vidas. Se Deus não ocupar o primeiro lugar de importância, então estamos sendo idólatras. Então, a primazia na minha vida é de Deus. Agora, se existe algo em mim que está ocupando esse lugar, eu então estou sendo idólatra. De repente eu não tenho em casa uma imagem de escultura, eu não tenho no meu carro, eu não tenho no meu trabalho, na minha mesa, eu não tenho nenhuma imagem representativa de um Deus. Portanto, eu não sou idólatra. Mas de repente, o tempo, um exemplo aqui, às vezes o tempo, eu sou escravo do tempo, sou dominado pelo tempo, o tempo comanda a minha vida e eu não consagro nada desse tempo, eu consagro ao Deus Todo-Poderoso a quem eu digo que sirvo. Ora, se o tempo toma todo o espaço da minha vida, então eu estou idolatrando o meu tempo. Assim como também podemos fazer com outras pessoas. Às vezes, pessoas que me chamam muita atenção e eu começo a me dedicar, a seguir, a me envolver tanto com essa pessoa e não vejo os seus defeitos, eu só vejo virtudes e começo e tanta coisa a mais, de modo que, de repente, eu estou idolatrando uma pessoa. Por que constitui idolatria? Porque essa pessoa está ocupando o lugar que é devido a Deus. Sempre Deus vai ter que ocupar o primeiro lugar na nossa vida. E assim também sentimentos, como nós colocamos aqui na revista. Às vezes queremos poder, a nossa ânsia, todo o nosso esforço, toda a dedicação da nossa vida, de tempo também, é para buscar poder, para buscar posições sociais, posições dentro da igreja, posição no meio do povo de Deus, para depois ficar exibindo, ficar batendo no peito que eu sou isso, que eu sou aquilo. Ora, neste caso, esse meu sentimento é um sentimento de idólatra. Então percebam, eu não tenho mais uma vez aquela imagem de escultura, mas dentro de mim eu tenho um sentimento que me domina, eu tenho um sentimento que me impulsiona, eu tenho um sentimento que faz com que os mandamentos, as leis de Deus, elas sejam colocadas em segundo e terceiro plano na minha vida. Então, se eu faço dessa forma, logo também estou constituindo dentro de mim uma idolatria.
porque o nosso Deus está sendo tirado da posição que é dele para que um sentimento ocupe esse espaço. Também isto é idolatria. Então, na revista, no segundo tópico da nossa revista, nós temos combatendo a idolatria. Qual é a melhor forma de combater a idolatria? Eu quero colocar para você aqui, professor da Escola Bíblica Dominical, e que a melhor maneira da gente combater a idolatria é sempre colocar Deus em primeiro lugar. Se o Senhor Deus ocupar o lugar que lhe é devido, que é dele, logo não vai haver espaço para sentimentos soberbos, presunçosos, não vai haver lugar para pessoas que tomem primazia em nossas vidas, porque eu estou diante de um Deus, eu reconheço o meu Deus como meu Senhor, assim eu não vou ter espaço para as outras coisas. Então eu estou fora, eu estou fugindo da idolatria. No capítulo de número 32 de Êxodo, até aqui, o Senhor Deus era o Senhor verdadeiro desse povo. Mas a partir do momento que eles concluíram que Moisés havia morrido naquele monte, eles resolvem então fazer para si um Deus, representar Deus através de um ídolo. A partir deste momento, esse ídolo toma a primazia. Tanto é que eles vão ofertar, eles vão trazer oferta para que esse Deus fosse fundido. Eles vão gastar tempo trabalhando para que isso aqui se tornasse para eles uma realidade. E após a fabricação, a fundição desse Deus, eles vão se dar a esse Deus em festa, numa solenidade, numa alegria, e esta alegria em que eles se dão para esse Deus vai conduzi-los a outro pecado, que é o pecado da prostituição, é o pecado da fornicação, porque a idolatria, ela vai levar o ser humano a outros tipos de pecado. Por que isso ocorre? Porque enquanto Deus, ele realmente estiver ocupando o seu espaço em nossa vida, o nosso Deus vai estar nos orientando, o Senhor Deus vai estar nos dando graça para que nós vençamos as nossas dificuldades, as nossas fraquezas. Ele sempre vai estar nos orientando através da sua palavra. O Espírito Santo em nós vai estar nos alertando a respeito de algum possível erro, de um laço para o qual nós estamos caminhando, através dessa palavra. Agora, se eu tiro o Senhor da sua posição na minha vida, fica o vazio, e eu permito que entre outro tipo de coisa, ou sentimento, ou pessoa, logo, que orientação terei? Ou seja, eu estou, a partir da idolatria, que é a retirada de Deus da minha vida e a colocação de outro ser, ou pessoa, ou coisa, eu estou dando a oportunidade para que os demais pecados também façam parte da minha vida, da minha família, da minha vida profissional. Ou seja, eu estou desprotegido. E daí a forma de combater isto é sempre deixar Deus ser Deus nas nossas vidas. Nós somos servos, sempre seremos servos. Ou servimos ao verdadeiro Senhor, Criador dos céus e da terra, o reconheçamos como tal e assim submetemos ao seu senhorio, ou então nós vamos ser Senhor, ou melhor, nós vamos nos dar outro Senhor, como, por exemplo, o dinheiro, as riquezas, né? O dinheiro, riquezas, as coisas desta vida, elas dominarão, porque o homem por si só não se comanda, não se orienta. Muitas das vezes falamos assim, não, eu vou me comandar, eu sei o que eu estou fazendo. O homem sozinho nunca sabe o que está fazendo. Nós necessitamos
do Senhor Deus, ou então nós nos submetemos a outro tipo de coisa, ou a outro tipo de pessoa. É sempre assim. E aí a tendência, sem Deus, é nos submetermos então ao pecado. No caso aqui, o povo, após ter feito esse Deus, que, repito, já foi com desvio da oferta que eles tinham, da riqueza que eles tinham, desviando o propósito para fazer tal coisa, tá? E com a bênção de Deus, porque a idolatria nós a constituímos em nossa vida com aquilo que Deus nos deu. Então aqui está o maior mal que existe nela. É o maior mal, porque nós estamos traindo o nosso Deus. Porque a saúde que temos vem de Deus, já disse. As portas quem nos abriu foi Deus. Não foram as coisas que nós estamos dizendo que é o nosso Deus. E muitas das vezes não precisamos confessar abertamente. Eu tenho um Deus assim, eu tenho um Deus assado. Não, não precisa isso. Basta somente eu não servir ao Senhor, Deus verdadeiro, como deve ser servido. E aí me submetendo a essas outras coisas, eu já estou então constituindo sobre mim um outro Deus diferente daquele que é o verdadeiro. E assim eles fizeram. Ora, quando Moisés vai descer do monte, nós temos que Deus, no verso de número 7, diz o seguinte: então disse o Senhor a Moisés, vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido. Verso 8, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição, perante eles se inclinaram, sacrificaram-lhe e disseram, estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Misericórdia. Recentemente visto os grandes milagres de Deus, os feitos de Deus, o que demorou para o povo se desviar de Deus? Um mês? Olha só, um tempo que Moisés fica no monte, esse povo já está afastado do Senhor. Já o vazio que existe dentro de si, ele já constitui outros deuses. E a fala do Senhor para Moisés é o seguinte: Moisés, desce lá, porque o teu povo. Então perceba no versículo de número 7 que Deus vai dizer para Moisés que aquele povo é de quem? É de Moisés. Já não é mais dele. Era povo do Senhor. Enquanto serviam ao Senhor, enquanto andavam com Deus, constituiu um ídolo para si, você já não é mais de Deus. Você já é de outro Senhor. Então Deus disse para Moisés, é o teu povo. E o propósito de Deus era destruir aquele povo e, através de Moisés, levantar outro, constituir outro melhor do que aquele que ali estava. No entanto, nós vamos ver a intercessão de Moisés diante de Deus, rogando a sua graça e a sua misericórdia em favor daquele povo. E disse Moisés, o povo é do Senhor. Se o Senhor destrói esse povo nesse deserto, o que as outras nações vão dizer? Que o Senhor não teve condições de levar esse povo até onde havia prometido para eles? Então o Senhor vai ouvir a voz desse mediador, desse intercessor chamado Moisés, e vai mudar esse projeto, e vai usar de graça e de misericórdia. E o que nós podemos aprender a respeito dessa passagem que está envolvida no tema idolatria? É que o coração do homem já é mau desde a sua meninice. O homem já é de natureza má, desviada de Deus. E o povo necessita desse mediador. No caso aqui de Êxodo, capítulo 32, é a figura de Moisés. Para nós agora, quem Moisés representava? É o próprio Senhor Jesus Cristo, que veio morrer na cruz do Calvário para nos livrar dos nossos pecados. E o Senhor Jesus, ao ressuscitar, todos aqueles agora que têm fé nele, ressuscitaram com ele. Ou seja, passaram a ter uma nova vida, uma vida
afastada totalmente desse mundo perverso, desse mundo mergulhado em idolatria, de vários tipos, ou seja, de um mundo que não tem espaço para Deus, mas Jesus veio para resgatar aqueles que têm fé nele e colocar na presença de Deus, para que Jesus, pela presença do seu Espírito Santo, ocupe este lugar aqui e ele seja o nosso Senhor. Este povo pagou um preço muito caro nessa ocasião, por causa da sua idolatria. Aqueles que foram os motivadores, os incentivadores deste ato aqui e de ter levado o povo à idolatria, eles morreram debaixo da ira de Deus. Então, vamos ficar alertas diante do Senhor. O pecado da idolatria, ele é abominação diante dos olhos de Deus. Primeiro, porque tira Deus da sua posição, do lugar que ele deve ocupar na vida da pessoa. É como se arrancar Deus e dizer para Deus que ele não é Deus. E daí então, colocando, como já dissemos, pessoa, coisas no lugar, e daí a porta está aberta para todos os outros tipos de pecados. E a tendência é o afastamento da presença do Senhor. Quero ainda compartilhar mais um texto, agora de 1 Coríntios, capítulo 10, verso 14. Esse texto é o nosso texto áureo, até da revista, em que Paulo, escrevendo à igreja, vai dizer o seguinte, no verso de número 14. Portanto, meus amados irmãos, fugi da idolatria. Por que ele fala isso? Por causa desta atração da idolatria de todos os demais pecados para a vida do homem. No verso de número capítulo 10, o verso de número 4 eu quero ler. E beberam todos de uma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo, falando do povo aqui de Êxodo, quando caminhava pelo deserto. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E estas coisas foram feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram no dia 23.000. Não tentemos a Cristo, como alguns deles tentaram, e pereceram pelas serpentes. Então, vamos perceber que aqui o que ocorre é uma sequência de pecados que veio após o pecado da idolatria. Portanto, meus irmãos, vamos fechar as portas para esse tipo de pecado. E a melhor forma de fazer é deixar Deus ser Deus nas nossas vidas, na nossa família, nos negócios, na profissão, tá bom? Em todas as áreas. Fugir da idolatria. Às vezes o homem se idolatra a si mesmo, se acha muito importante, se acha conhecedor, se acha melhor do que qualquer outro. De repente, na igreja, no nosso contexto, lembrando que Deus ele está combatendo, nós estamos tratando a idolatria. É dentro do contexto cristão, por favor. Então, professor, lembre-se disso. Vamos enfatizar esse ponto dentro da classe. Porque às vezes nós damos exemplos de outras religiões, nós damos exemplos de outras nações, e nós estamos esquecendo do nosso povo. E Deus quer que este povo aqui, o povo dele, não seja idólatra. Ora, ele vai trazer vingança sobre as outras nações? Sim. Assim como trouxe sobre o Egito, assim como trouxe sobre a Babilônia, assim como trouxe
sobre a Síria e todas as outras nações. Só que o pecado deles não está somente relacionado à idolatria. Eles estão afastados totalmente de Deus, eles não conhecem Deus de forma nenhuma. Agora, o povo do Senhor é conhecedor dos mandamentos, das leis de Deus, tem intimidade com Deus, anda com Deus. Agora, nós vamos ficar observando as nações ao nosso redor? Nós vamos ficar criticando as demais religiões ao nosso redor? Não, vamos olhar para a nossa casa, vamos olhar pela nossa vida, vamos olhar pela nossa família, vamos olhar pelos nossos filhos, que dentro do nosso contexto, que falamos que somos o povo de Deus, não haja idolatria, não haja nenhum de nós nos apegando a figuras, a ícones, ou ícones evangélicos, pessoas importantes do meio evangélico que nós queremos, não, às vezes nem analisamos aquilo que falam, aquilo que pregam. Para nós já é uma autoridade constituída e aí então nós já ouvimos deles e já queremos obedecer. Cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Às vezes fazemos do nosso meio também cantores como figuras importantes e às vezes as colocamos acima de Deus. Então isso é uma idolatria no meio do povo de Deus. Então a aula deste tempo, desse momento, nesta lição, vamos combater a idolatria no nosso meio. Vamos ensinar os adolescentes, os jovens da nossa congregação a fugir desse tipo de mal, porque aí sim vai abrir as portas para todo tipo de pecado sobre as nossas famílias. E assim vamos atrair a ira de Deus sobre nós. Ora, todos aqueles que estão fora da presença de Deus, estão nas trevas, já estão sob o juízo de Deus. Agora aquele que está na luz deve andar na luz, assim como o Senhor nosso Deus na luz está. Ele é a luz. Então nós devemos andar segundo os seus preceitos, os seus mandamentos, diferentes das demais nações. Deixemos os outros por hora, segundo esse tema, essa lição que nós estamos estudando. Deixemos os seus comportamentos, as suas atitudes para um outro estudo, para um outro momento. Porque a idolatria, nós precisamos enfatizar no nosso contexto, no nosso meio. Nós, por obrigação, não devemos ser idólatras. Por obrigação, por conhecimento que dizemos que temos do verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra, Ele deve ser o verdadeiro Senhor das nossas vidas. E em todas as áreas. Não é só dentro do culto do dia marcado na nossa congregação. Servimos a Deus todos os dias da nossa vida. Dentro de casa, no trabalho, na escola. O nosso Deus sempre vai ser o Deus verdadeiro. Não vamos trocá-lo por nada e muito menos por ninguém. O Senhor deve ocupar o espaço que é dele. Dessa forma, conclui-se que precisamos vigiar e observar nossas atitudes, sentimentos e vivência para identificarmos se realmente Deus está em primeiro lugar de importância em nossas vidas. Pois este é o devido lugar dele. E quem não fizer assim, ficará fora do céu por causa da idolatria. Deus é o único Senhor e soberano. Não existe outro Deus. Portanto, sirva-o com alegria, sirva-o com prazer, com satisfação e desfrute dele. E cuidado para não utilizar os dons, os talentos, as riquezas, as bênçãos que este Deus tem dado para nós, que nós não utilizemos essas bênçãos de outra forma, a não ser a única forma de utilizar tudo que recebemos de Deus, nós devemos fazer para que o nome dele seja glorificado, seja engrandecido e seja exaltado. A ele o louvor e a glória para todos sempre. Amém.